Ouviu diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, presente, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 10ª sessão ordinária do segundo período da Câmara Municipal de Piraí, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem número 28 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto tem como objetivo melhorar a oferta de alimentos saudáveis nas cantinas escolares, públicas e privadas, e inibir a oferta de alimentos com potencial de malefícios à saúde. Entendemos que a adequação das cantinas a uma alimentação mais saudável, balanceada e de qualidade em muito contribuirá para a saúde das nossas crianças e adolescentes. O texto encaminhado a esta Casa Legislativa é fruto de longa discussão entre os profissionais da educação, profissionais da saúde, Conselho de Alimentação Escolar, membros dos Conselhos Municipal de Segurança Alimentar, CONSEA, e membros do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, CMDCA. Na literatura, verificamos diversos textos sobre o assunto e a Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, em texto publicado em sua página eletrônica, apresenta diversas sugestões de produtos e preparações para que as cantinas promovam uma alimentação saudável aos estudantes. Estão entre elas alimentos ricos em micronutrientes e fibras, com densidade energética baixa ou intermediária, com teores de lipídios e de gordura saturada não superiores a 30%, e 10%, respectivamente, do valor total da preparação. Entre as bebidas, destacam-se os sucos naturais de fruta, leite, de preferência desnatado, e derivados, bebidas lácteas e iogurtes, bebidas à base de soja, água de coco. Entre as preparações e alimentos salgados, salgados de forno, saladas cruas, pães de legumes e verduras, bolos salgados, frutas secas, sanduíches com recheio de verduras, legumes e carnes magras, frango e peru sem pele, carne assada. Nos alimentos doces, saladas de frutas in naturas e secas, pães e bolos de leite e de frutas, doces de frutas e legumes, perdão. A Inglaterra, referência em saúde mundial, já fez uma verdadeira revolução na venda de produtos calóricos e refrigerantes nas cantinas das escolas. São Paulo também proibiu a venda de coxinhas, doces e refrigerantes em cantinas das escolas públicas e particulares. Balas, doces, refrigerantes e alimentos pouco nutritivos estão banidos das cantinas das escolas da rede pública estadual, também do Espírito Santo. A medida faz parte de um programa de melhoria dos hábitos alimentares dos estudantes, que visa a substituição dos salgados fritos, biscoitos e refrigerantes por sucos naturais, sanduíches e salgados, frutas e iogurtes. A mudança de hábitos alimentares junto às famílias é fundamental, e o exemplo a partir das escolas primordial. As escolas públicas do município já oferecem dieta balanceada e os profissionais da área são constantemente atualizados no tema. A merenda escolar foi objeto de matéria pela Rede Globo de televisão, como exemplo a ser seguido em outros municípios, e devemos todos seguir nesta linha. Regulamentar as cantinas é primordial. A continuidade deste trabalho de prevenção, sobretudo a obesidade, hipertensão arterial, diabetes, entre outras patologias. O que mais preocupa as autoridades e os educadores é a permanente tendência ao crescimento do sobrepeso e da obesidade da nossa população.
em todas as faixas etárias e de renda, em paralelo com a diminuição da ingesta de alimentos como arroz com feijão, frutas, legumes e verduras, e o crescente consumo de alimentos industrializados, gordurosos e calóricos, principalmente refrigerante. Enfim, é um desafio para a saúde pública, pois implica uma série de problemas graves que diminuem a expectativa de vida e aumentam os custos de serviços de saúde. Temos, de forma conjunta, buscar soluções para enfrentar este problema. Esta lei, juntamente com uma mudança nos hábitos alimentares de toda a população, principalmente dos mais jovens, e a conscientização dos pais e de toda a comunidade, certamente trará muitos benefícios. A presente proposição busca tão somente contribuir para a saúde das pessoas, deixando de oferecer aquilo que não traz absolutamente falta alguma à dieta de qualquer pessoa. Cumpre novamente registrar que a redação final do projeto em SPEC resulta de um trabalho realizado por profissionais da educação e da saúde, membros do Conselho de Alimentação Escolar, membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, COEMC, e membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, CMDCA. Certo de que os ilustres membros desta Casa Legislativa haverão de conferir o necessário apoio a esta propositura. Aproveito o ensejo para externar protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves. Projeto de Lei número 38 de 2015. Dispõe sobre a alimentação oferecida nas cantinas e lanchonetes localizadas nas instituições de ensino públicas e privadas no município de Piraí e da outras providências. A Câmara Municipal de Piraí, artigo 1º, fica proibida a comercialização de alimentos de alto teor calórico e ou ricos em gordura trans nas cantinas e lanchonetes das instituições de ensino públicas e privadas no município de Piraí. Enquadra-se nas especificações do caput os seguintes alimentos e similares: salgados de massas ou massa folheadas, frituras em geral, biscoitos recheados do tipo chips, salgados e pipocas industrializadas, refrigerantes e sucos artificiais, doces de fabricação industrializada ou caseira e produtos enlatados, bala, pirulitos, gomas de mascar e similares, molhos calóricos tipo mostarda, maionese, ketchup e outros, qualquer alimento de grande potencial calórico e ou rico em gordura trans, bem como aqueles de baixo teor nutritivo. Caberá à Vigilância Sanitária promover avaliações técnicas e ou emitir notas técnicas que serão objeto de aprovação através da portaria conjunta da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, de outros produtos que se enquadrem no artigo 1º. Artigo 3º. Fica autorizado o Poder Executivo a editar decreto, observado o disposto no parágrafo 2º do presente artigo, para disciplinar e vedar a comercialização de produtos que sejam entendidos como nocivos à saúde. Quarto, aplica-se às disposições dessa lei o constante na portaria SVS/Ministério da Saúde, número 27, de 1998, e a nota técnica número 1 de 2014, do CONSAN, GGPAI, DIRAE e Fundo Nacional de Desenvolvimento. Artigo 2º. Os alimentos disponibilizados nas cantinas e lanchonetes devem ser enquadrados em uma dieta saudável, ricas em nutrientes, que atentem e privilegiem a saúde e o bem-estar físico dos consumidores. Parágrafo 1º. Enquadra-se nos alimentos indicados no caput do artigo 2º, sanduíches e sucos naturais, salgados assados, frutas, água de coco, queijos magros, iogurtes e cereais. Parágrafo 2º. As unidades escolares de que se trata esta lei observarão as necessidades especiais dos alunos, tais como portadores de diabetes, intolerâncias alimentares, anemias, dislipidemias, dentre outras. Artigo 3º. Todas as cantinas e lanchonetes das instituições de ensino, públicas e privadas, deverão expor próximos aos locais de consumo dos alimentos placa ou cartaz com dimensões mínimas de 60 centímetros quadrados, explicando os benefícios advindos desta lei. Parágrafo único.
As informações sobre as necessidades alimentares especiais deverão ser fornecidas pelos pais ou responsáveis, através de expediente a ser protocolado junto à direção da unidade escolar, acompanhada de atestado ou declaração médica. Artigo 4º. Caberá à Vigilância Sanitária Municipal, à Secretaria Municipal de Educação e Conselho de Alimentação Escolar, CAE, municipal, a fiscalização e monitoramento do comércio dos alimentos referidos nesta lei. Artigo 5º. A fiscalização e monitoramento do cumprimento desta lei será observado que, parágrafo 1º, o infrator será advertido pela fiscalização sanitária, em prazo estabelecido pela mesma, para promover a retirada do produto que contrarie o estabelecido nesta lei. Parágrafo 2º. O não cumprimento desta determinação implicará sanções nos termos da Lei Complementar 23 de 2010, tais como: 1. Pena alternativa ou educativa. 2. Apreensão e inutilização dos produtos. 3. Multa. 4. Interdição e cassação de licença. Parágrafo 3º. Os valores da multa serão de R$ 120 a R$ 480, e estes serão reajustados de acordo com o artigo 96 da Lei Complementar Municipal número 23 de 2010. Artigo 6º. Quando da implantação desta lei, as instituições de ensino deverão debater com os alunos sobre a nova determinação, expondo os benefícios e incentivando-os a não suprir a falta dos alimentos anteriormente comercializados nas cantinas por alimentos similares, trazidos das residências ou dos locais próximos. Artigo 7º. Os responsáveis pelas cantinas deverão observar quanto à realização de cursos de manipulação de alimentos necessários, sob a supervisão da vigilância sanitária, assim como capacitar-se para produzir e oferecer alimentos mais saudáveis, nos termos desta lei. Artigo 8º. Os estabelecimentos terão prazo de 30 dias a partir da data de publicação desta lei para adequar-se às novas determinações. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E artigo 10º. Revogam-se as disposições em contrário. Ofício número 32. Excelentíssimo senhor Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Câmara Municipal de Piraí. Solicitamos a Vossa Excelência a disponibilização do auditório da Câmara Municipal de Piraí, dos equipamentos de som, data show, um microcomputador e também um funcionário para fazer a abertura da cerimônia, no dia 29 de 9 de 2015, às 10 horas, para a realização da audiência pública, cuja finalidade é a avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2015 e elaboração e discussão da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016. Aproveitando o ensejo, convidamos a Vossa Excelência, seus dignos pares e funcionários a participarem da mesma. No aguardo da resposta, subscrevo atenciosamente Lenilda Braga Rodrigues Porto da Silva, coordenadora do Controle Interno. É isso, presidente. Obrigado. Passaremos ao grande expediente para o uso da palavra em tema livre. Senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzemiro. Presidente, boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, público presente. Bom, vivemos momentos difíceis em todas as instâncias desse país. Estamos vendo agora, repetindo o fato do mês passado, o Rio Grande do Sul. Nós vivemos lá um país, um dos estados mais prósperos da nação, muito bem organizado politicamente, sendo uma cultura ali daquela população que lá formou o estado do Rio Grande do Sul, uma cultura europeia com bastante esclarecimento, uma produção agropecuária maravilhosa. Está tendo, inclusive, uma exposição lá, a Expointo, que coloca como uma das maiores exposições agropecuária e industrial desse país, e o Estado parcelando o pagamento que é uma coisa inadiável que nossos servidores públicos precisam, estão sendo parcelados agora nesse mês de setembro. É uma grande preocupação.
Nós temos visto hoje todos os municípios da nossa região passando por uma crise extremamente séria, e a gente tem contribuído com o Poder Legislativo no sentido de que o Executivo também não venha apresentar em todos esses municípios, principalmente aqui da nossa região, um problema que vem sendo ocasionado lá no Rio Grande do Sul. Sabemos que os nossos servidores têm compromissos inadiáveis. São compromissos que ele tem que arcar com os pagamentos de conta, e a conta não espera. A conta, quando vem, nós temos aí a parte da eletricidade, a parte da água, dos telefones, dos compromissos com as lojas, e eles não esperam, tem multas. Além das multas, a gente tem um problema muito sério hoje, que é a parte da credibilidade das pessoas junto aos nossos credores. Então, eu tenho bastante preocupação, porque o país hoje, a gente vê essas CPIs hoje sendo instaladas Brasil afora, a gente vê o presidente do Congresso Nacional sendo acusado pelo Procurador-Geral da República, lá sobre uma propina lá na Lava Jato, em torno de 5 milhões de dólares, é o presidente daquela casa em Brasília. A gente vê os poderes, que a gente fala que eles têm que ser harmônicos entre si, não estão. É uma crise política instalada hoje nesse país. E estamos vendo também uma crise moral, é a crise ética, é a crise realmente da falta da credibilidade nas instituições, e temos a crise financeira. Tivemos agora, recentemente, um problema com a Bolsa de Valores lá da China. Repercute hoje no mundo inteiro, porque a China, com aquele potencial de habitantes que ele tem, é o país mais populoso do mundo, eles têm negócios, principalmente na área de matérias-primas com o Brasil, do agronegócio, que mexe com qualquer bolsa de valores a nível mundial, seja ela dos Estados Unidos, seja ela da Alemanha, seja ela da bolsa aqui de São Paulo. Hoje nós só temos uma bolsa de valores funcionando, que é a de São Paulo. Então, o que a gente tem observado? Qualquer coisa que há por falta de credibilidade em qualquer país, seja da Grécia, de Portugal, da Espanha, e a nível de economia, a nível das finanças, repercute no Brasil como se fosse um tsunami. E isso a gente observou, por exemplo, ontem em Brasília, aconteceu um fato, foi encaminhado um orçamento em que a despesa é maior do que a receita. É o que está acontecendo nesse país hoje. Realmente, o que está faltando, eu acho que é vontade de uma grande liderança em resolver os problemas desse país. E aí a Bolsa de Valores já deu uma queda violenta, lá o dólar já disparou, é a falta de credibilidade dos investidores no nosso país. Isso faz com que aumente por demais a taxa de juros. Hoje o Copom está reunindo agora à noite, a gente amanhã deve acordar com nova taxa de juros nesse país, e isso faz com que boa parte do dinheiro, em vez de ser canalizado para a produção, vai para o mercado especulativo. Por quê? A partir do momento que você sobe uma taxa de juros, boa parte desse dinheiro não vai para os meios de produção, ele vai simplesmente para o mercado financeiro para poder ganhar em cima de juros. E isso penaliza por demais países que ainda estão em fase de desenvolvimento, no qual se enquadra o nosso país. Temos o nosso município, que depende de repasse. O repasse caiu, a gente observa isso diretamente pelo que é repassado a essa Casa Legislativa. E isso aconteceu, não foi com Piraí, isso aconteceu com 5.564 municípios do país inteiro. Então, o que a gente observa? Em Resende, em Barra Mansa, em Barra do Piraí, em Porto Real, a indústria, de um modo geral, ela está tendo uma retração nos seus investimentos, e isso faz com que a população fique... Hoje, a faixa de desemprego no nosso país é muito grande, a gente tem tido um certo alívio aqui no município com esse investimento pesado que está sendo feito aí pela Ambev. Isso está ajudando um pouco a diminuir a crise estabelecida dentro do município. Isso tem feito com que gere um ISS daquelas obras, gera um mercado de trabalho daquelas obras e movimente alguma coisa da nossa economia piraiense. Mas é bastante preocupante a situação que vive todos os municípios da nossa região, porque a gente não tem como dizer para vocês que vamos fazer uma ilha aqui, que uma ilha de conforto, onde a população pode ter tranquilidade que essa crise não chegará.
como a gente tem um intercâmbio com Barra do Piraí, com Barra Mansa, com Rio Claro, a gente vive aqueles momentos, isso repercute na saúde, na própria educação, que Piraí hoje tem uma educação que atende ali, a gente vê, por exemplo, Barra do Piraí, por aquilo ali está muito próximo, o Castelinho hoje atende mais gente de Barra do Piraí do que pessoal de Santanésia. E isso acontece na parte da saúde. Ali o pessoal do chalé, uma boa parte das pessoas já me procuram às vezes assistência médica em Piraí. Pessoal do Seropédica, procuram por demais atendimento no hospital de Piraí. E isso sobrecarrega o nosso sistema. Nós temos observado todo esse tipo de comportamento da população, porque eles realmente precisam de atendimento, o sistema é único de saúde, não pode estar fazendo a negativa do atendimento, e isso faz com que tenham gastos maiores dentro da nossa área de atuação aqui do município de Piraí. O que eu fico torcendo é para que realmente as empresas acreditem nesse país, sabemos que tem o agronegócio hoje, a previsão vai bater um novo recorde em torno de 209 milhões de toneladas do agronegócio, e a gente fica observando R$500 milhão sendo investido pela Ambev, ali naquela duplicação que a gente passa ali, está vendo aquela remoção de terra gigantesca ali. Hoje, a informação que a gente tem, só de pessoal terceirizado, é em torno de 850 empregos sendo gerado aqui dentro do nosso município, e com esse dinheiro circulando, a gente observa os hotéis, as casas que são alugadas para esse pessoal, a parte alimentícia, realmente o consumo dessas pessoas nos bares, aí nas festas que ainda são realizadas, a gente observa que isso faz com que traga recursos para o município. Além do emprego diretamente, que são os encargos, que são essas pessoas que estão lá gerindo a tua vida, tirando o seu sustento daquelas empreiteiras que ali hoje prestam serviço à parte da ampliação lá da Ambev. Tudo isso a gente tem notado e a gente precisa estar somando forças com os nossos deputados estaduais para ver se a gente consegue algum recurso para investimento também no nosso município. Não só na área de indústria, como na área de saneamento básico, da mobilidade urbana, que nosso Piraí está crescendo, a gente observa na hora que a gente sai na rua aí, para conseguir estacionar um carro é uma dificuldade imensa. A gente precisa realmente estar observando que tem que direcionar dinheiro para a saúde. Piraí, se tem um padrão de saúde, para se manter esse padrão de saúde, isso custa muito caro. Nós temos observado os planos de saúde, que hoje prestam péssimo serviço, os planos de saúde privados, e a saúde pública é a melhor saída. Aí o que a gente tem observado? Que os planos de saúde hoje, como eles não dão um serviço no atendimento suficiente, as pessoas muitas vezes vão no atendimento público. E isso, às vezes, nem sempre é cobrado do plano de saúde dessa pessoa que está pagando caríssimo por um plano de saúde. Então, para manter esse tipo de saúde pública e educação pública de qualidade, é muito caro, e a gente tem que estar pedindo aos nossos deputados que façam emenda em Brasília, que façam emenda na LERJ, para que a gente ajude a população a ter um padrão de vida melhor. Obrigado. Passaremos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 2 de 2015 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera o Conselho Municipal do Contribuinte no Código Tributário Municipal e dá outras providências. Senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Não, isso foi de ontem. De outra semana passada. Coloco em discussão e votação única o projeto de decreto legislativo número 15 de 2015 do vereador Mário Hermínio da Silva Carvalho, concedendo o título de cidadão piraiense ao ilustríssimo senhor Ademar Aparecido Pereira Pinto. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única requerimento 70 de 2015 do vereador João Roberto Ladeira da Costa, requerendo às empresas de telefonia móvel colocação de antenas nos assentamentos Roseli Nunes e Terra da Paz, localizados em Santanésio. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única requerimento 71 de 2015 do vereador Flávio de Almeida Ribeiro, requerendo a Light Serviços de Eletricidade S.A. substituição do poste de madeira localizado na rua C, Servidão 2, no bairro Jaqueira. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal, para o uso da palavra em tema livre. Senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzemiro novamente.
prosseguimento na discussão hoje deste projeto encaminhado pelo excelentíssimo senhor prefeito, tem sido observado pela Organização Mundial da Saúde um crescimento muito grande da população com obesidade. Hoje já se tornou um problema mundial e isso a gente tem notado, cresce o número de hipertensos e cresce o número de diabéticos. Então, o que tem sido tentado hoje junto às nossas crianças? É uma alimentação de maior qualidade, mais balanceada e o exercício físico. A gente tem observado que grande parte da população hoje, ela se torna muito sedentária, inclusive nossas crianças. Hoje, com a televisão, o computador, o videogame, boa parte da diversão das crianças, ela tem um exercício mental, mas não tem um exercício físico. Então, o que tem ocasionado? Uma série já da nova geração, com um número de obesos, de obesidades muito grande, alguns já em fase assim, de risco de vida, que é a obesidade mórbida, e isso causa, no sistema público de saúde, uma sobrecarga muito grande. Hoje, o governo federal já tem uma linha de medicamentos de fornecimento nas farmácias populares, gratuito, que é para hipertensão, ocasionado geralmente pelo excesso do uso de sal, e também a diabetes, quando o pâncreas, a explicação médica é que ele fica preguiçoso e para de produzir a insulina para combater a glicose que nós ingerimos no dia a dia. Tudo isso somado, vem agora um projeto de lei, acho assim até de difícil aplicação, a gente tem alguns momentos que eu fico pensando como é que vamos fiscalizar isso na cantina de todos esses colégios, para que não tenha esses alimentos expostos e a venda lá nessas condições. Hoje nós temos uma gama de pessoas que aumenta demais o número de consumo, principalmente de refrigerantes, tubaínas, o excesso de gordura trans, é muito falado hoje a gordura trans, ela é muito maléfica ao nosso organismo, e temos também observado que o nosso Supremo Tribunal Federal, era para ter decidido a semana passada e ainda não, já um porte de uma quantidade que está sendo discutida em torno de 5 gramas do uso da maconha. A maconha, algumas pessoas têm ela até como medicamento. Ela tem uma série, o remédio que é derivado, chama canabidiol. Tem até uma família do Rio Grande do Sul que entrou na justiça para poder comprar esse medicamento para dar para uma criança. E está sendo muito discutido que ela tem alguns benefícios. Então, o Congresso Nacional está se discutindo, e tem países que o cara pode portar até em torno de 120 gramas, tem países que é 20 gramas, tem países que é 5, tem países que é 10. Aí eu acho que os policiais vão ter que andar com uma balança de precisão lá para medir essas quantidades aí dos nossos usuários. O Uruguai já regularizou, o antigo presidente José Mujica fez um projeto lá de lei onde regularizou o uso da maconha. E o nosso país está dependendo só da vista lá, que é o pedido de vista que um ministro do Supremo pediu, para poder decidir se realmente o uso de uma certa quantidade não é tráfico. Aquilo ali pode ser o uso pessoal daquela pessoa. A saúde é um bem personalíssimo de cada pessoa. Se ele quiser fumar o cigarro, a maconha ou ingerir álcool, é uma coisa que vai ser lícita, não vai mais causar nenhum problema de ordem aí criminal. Então, prefeito, bastante preocupado, é médico, é pediatra. A gente viu aí que ele está com um projeto que foi encaminhado a essa casa hoje, proibindo as cantinas que tem dentro do nosso estabelecimento, tanto público quanto privado, que sejam proibidos de vender uma série de alimentos que sempre conheci, desde quando eu me entendo por gente, era grande parte das exposições aí nas cantinas e lanchonetes, é esse tipo de alimento que está sendo proibido hoje. Refrigerante, o suco artificial, o salgado, as frituras. E isso realmente vai ser, eu acho, de difícil fiscalização, aplicação de uma lei que realmente vai depender muito da cultura de cada pessoa, dos nossos professores, do responsável pela cantina, para poder obedecer os critérios que aí estão estabelecidos no projeto de lei encaminhado pelo nosso excelentíssimo senhor prefeito. Mas eu faço
toda a força e a dedicação e o esforço possível para que a gente realmente consiga mudar hábitos das nossas crianças. Tem as aulas de educação física, eu me lembro, na época, eu às vezes era dispensado porque eu já trabalhava para ajudar minha família e não participava das aulas de educação física. Então, são as aulas de educação física, os exercícios, é uma caminhada, é uma atividade, às vezes, que a gente precisa estar fazendo, porque o nosso corpo pede. Se a gente faz a ingestão de alimentos, são calorias que nós mandamos para o nosso organismo que temos que queimar para poder realmente o nosso corpo ter saúde. Então, essa parte, tanto da terceira idade, que eu vejo aí tantas pessoas que estão na terceira idade se movimentando, tem ajudado a prolongar a vida de uma série de pessoas, também as nossas crianças precisam de estarem pegando esse hábito de praticar exercício, de nadar, de estar fazendo realmente as caminhadas, de participar mais de atividades físicas, que isso traz um benefício enorme para a parte da saúde. Vimos que o projeto vamos ajudar de todas as formas, somos pessoas públicas que precisamos estar somando força para que realmente a gente começa uma coisa lá na base, que é as nossas crianças, que é a futura geração, o futuro desse país, depende deles. Então é na escola que a gente aprende, muitas vezes algumas crianças chegam a dar aula para a gente dos bons princípios, seja na área de saneamento, de saúde, em todas elas que a gente precisa estar ouvindo até nossas crianças. Eles hoje têm muita facilidade nos meios de comunicação, na internet, no nosso telefone celular, então isso faz com que esse intercâmbio de cultura faz as nossas crianças realmente hoje ter uma vivacidade esplendorosa. Tenho certeza que esse projeto, a longo prazo, dará ótimos resultados aí, dependendo muito para nós mesmos começar a fazer o hábito de estar mudando alguma coisa no nosso dia a dia, que nós somos o reflexo daquilo que comemos. A nossa saúde depende mais disso. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Zé Paulo Russo. Presidente, demais vereadores, público presente, também quero falar sobre esse projeto, que eu costumo dizer sempre aqui que a educação talvez seja o único caminho para que nós possamos ter um mundo melhor. Eu acho um projeto muito bom, mas nós temos que, o Osimiro falou aqui que dificilmente será difícil uma fiscalização. Eu até discordo, Osimiro, porque tem modos de fazer a fiscalização, desde que contrate pessoas sérias para isso. Agora, eu não concordo com uma multa de R$120. Se uma pessoa sabe que não pode, que tem uma listagem lá de alimentos que não pode ser vendido e vende, está com uma multa de R$5.000, eu duvido que ele vai querer ir lá. Porque senão é uma lei. Agora, também não adianta proibir só as cantinas, não. Tem que fechar a porta dos colégios para no intervalo as crianças não saírem. Porque tem um monte de barzinho, lanchonete ao redor do colégio que vende. E se você pegar um salgadinho daquele torcer, sai uma colher de gordura, de óleo. Então, eu acho que tem que também ter uma vigilância muito séria na entrada e na saída dos intervalos das aulas, no recreio. Tem salgadeiros. Nada contra os salgadeiros, mas tem salgadeiro que fica na porta do colégio. Se for proibir cantina e não proibir o salgadeiro, de nada vai adiantar. Então tem que ser um pacote de atitudes, de coisas que vai fazer funcionar. Hoje, você pega uma criança aí de 4 anos, 5 anos, quase tem celular funcionando durante a aula toda. E é proibido. Mas quem vê isso? Teria que ter uma fiscalização para revistar as bolsas das crianças, não estão levando biscoitos, não estão levando bala, senão nada vai adiantar. Tem que ser um pacote, tem que se entender que as coisas têm que ser levadas a sério. A única maneira de salvar esse mundo é a educação. Então, eu sei que tem muitos profissionais capacitados, nós temos, com certeza, a grande maioria é muito capacitado, mas temos funcionários aí que está lá só para ganhar o salário dele. Principalmente que diz respeito às pessoas que cuidam dos alunos. Eu conheço muitos que ficam batendo papo, ficam no celular, a criança pode passar com um revólver na mão que não vai ver.
Tenho certeza absoluta que eu estou te falando. Não estou generalizando, não. Tem muitos que fazem melhor do que recebem para fazer. Então tem que haver uma seleção para que não fique mais uma lei aprovada e não cumprida, né? Isso nós já temos bastante. Então nós temos que pensar nessa parte aí. O Zimir também falou sobre a saúde e a educação nossa aqui no município, que realmente a gente divide com os municípios todos vizinhos. Acho que é outra coisa que tinha que ser bem... Porque na emergência, eu tenho certeza que você não pode negar um atendimento. Mas o que tem de gente aí que vem de fora ser atendido aqui, isso acaba deixando os nossos municípios sem um atendimento decente. Então tem que haver fiscalização, a pessoa tem que apresentar realmente um atestado de residência para poder ser consultado, para poder ser medicado, senão não vão continuar assim. O Castelinho lá na Santa Anésia, se tiver 10% de piraense lá, é muito. Agora, a culpa é de quem? A pessoa vai matricular. Ela tem que ter um endereço. Por que não vai na casa do endereço que ela colocou e comprovar se essa pessoa mora lá? E com isso, as pessoas que moram no município ficam às vezes sem uma vaga. Um colégio daquele que era um dos mais disputados do município, eu acredito ainda que tem esse padrão bom, mas não para a gente. A gente paga para os outros. Não tenho nada contra os municípios, não, mas cada um que arca com a sua despesa. Eu vou, só porque meus vizinhos não querem trabalhar, não gostam de trabalhar, eu sou obrigado a dividir minha comida com eles? Não. Então vamos dividir, sim. Não é emergência? Vamos atender? Vamos. Mas eu acho que tem que ser mais rigoroso na matrícula das crianças aí e na saúde nossa. Só isso. Bem, não havendo mais oradores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 8 de setembro do corrente ano, a hora regimental. Lembrando que no dia 8, será terça-feira, estaremos recebendo aqui o nosso bispo diocesano, Dom Francisco Bianzini, estará aqui dando uma palavra aos munícipes. Então, estendendo o convite a toda a população de Piraí, que queira estar presente no próximo dia 8 aqui, às 18 horas, com a presença do nosso bispo diocesano aqui da nossa região, Dom Francisco Bianzini. Boa noite a todos.